Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando a diferença entre sommelier, enófilo e enólogo. Mas esse especificamente eu vou falar do sommelier e os seus parceiros de trabalho, que todo mundo confunde muito quem é quem. Vamos lá. O sommelier, ele é como se fosse mais do que o garçom, só que do vinho. Ele é responsável pelo serviço do vinho em um restaurante, ele é responsável pelo serviço de um vinho numa loja, ele é responsável pela compra e venda de um vinho em um estabelecimento comercial ou mesmo numa importadora, ele é responsável por ir em feiras fazer provas de vinhos, ele é um profissional capacitado principalmente para o serviço do vinho. Normalmente o sommelier hoje ele tem formação. Então vamos lá, o curso de sommelier você faz numa escola ou numa associação que tem validação para formar um sommelier. No Brasil você pode escolher a Associação Brasileira de Sommelier, a FISA, que é a Federação Italiana de Sommelier, que faz na Universidade do Sul, também temos em Flores da Cunha, né? Também temos o próprio SENAC, que oferece cursos na formação de gastronomia, tem alguma coisa de formação de sommelier em algumas cidades do Brasil. O que a gente tem que levar em conta é que não é porque você é formado em sommelier que você realmente é um sommelier. Porque o sommelier é muito mais prática do que realmente um diploma. O diploma vai te dar o título. Você coloca o PIN aqui, como às vezes eu uso, e sai, eu sou sommelier. Mas quanto você já provou de vinho? O quanto você entende de vinho? O quanto você investe na sua degustação para você falar que realmente é um sommelier? Porque o sommelier é o cara que principalmente vai saber praticamente quase todos os vinhos do mundo, mesmo que ele não tenha provado, ele já leu bastante daquele vinho e ele vai saber harmonizar, ele vai saber escolher para aquele cliente, para aquela pessoa, o vinho ideal. Então ele tem que conhecer muitas denominações, ele tem que provar muito vinho. E eu diria aqui, uma vez eu escutei de um profissional, e eu acho que é muito válido isso, um profissional, dono até de uma escola de vinhos, que ele fala, se você não chegou a provar 3.000 vinhos, você tá longe de ser um sommelier. E eu acho que é por aí. Mas quando eu falo também provar 3.000 vinhos, gente, não é vinho de 30, 40 reais, não. Infelizmente. É provar mesmo bons vinhos. É comparar Brunelos, é comparar Amarones, é comparar Chianti, é comparar Bordeaux, você entender degustação e saber o que é um Bordeaux de margem esquerda e um Bordeaux da margem direita. Mas isso em degustação às cegas. Então, esse é o profissional de sommelier. Ele entende bastante de vinho, ele estuda muito, mas ele bebe muito vinho e ele vai fazer o serviço do vinho. Ele entende temperatura, abertura de garrafa, lados corretos para serviço, taças corretas para o serviço de vinho. Ele é formado e treinado para aquilo. Já o especialista em vinho é o cara que não se formou em sommelier, mas ele estudou para entender de vinho. Ele é um entendedor do vinho. Não necessariamente ele sabe de serviço e não necessariamente ele vai fazer um serviço em uma mesa. Ele pode ser um palestrante, ele pode ser um professor, um instrutor, ir num restaurante fazer uma palestra de vinhos, mas ele não precisa servir o vinho, porque ele não é um sommelier. Então ele pode designar alguém para fazer esse serviço para ele. Ele pode querer sim se especializar e aprender de serviço e não realizar o curso de sommelier e saber fazer o serviço. Mas o especialista de vinho, ele normalmente trabalha mais na parte de compras e vendas do vinho. Ele trabalha em empresas grandes ou na parte educacional. Bastante gente está se especializando em vinho para trabalhar na parte de educação. Em cursos, jornais, revistas, críticos gastronômicos ou críticos de vinho, revistas, né, como eu já disse. Mas ele não é o sommelier, ele não sabe de serviço de vinho. Não é que ele não sabe, ele pode saber. Mas ele não é um especialista no serviço. E os cursos são diferentes. Então, se você não fizer um curso que diz que te dá o título de sommelier, você não é sommelier. Então, uma pergunta que eu já recebi no Instagram, eu já respondi lá, eu acho que já respondi aqui e eu vou responder de novo. Quem faz a W7, que é o Wine Spirit Education Trust, é uma escola especialista em formar especialistas em vinhos. Ela não forma sommelier. Então, você pode fazer o módulo 1, você pode fazer o módulo 2, você faz o módulo 3, o módulo 4 e você não é sommelier. Você vai ser especialista em vinho. Quem é melhor do que quem? Ninguém é melhor do que ninguém.
O que vai dizer que uma pessoa é melhor do que a outra é o quanto ela prova de vinho. Porque você só vai ser um bom profissional de vinho se você provar vinhos. Isso implica investir financeiramente. É preciso investir, gastar dinheiro. Não adianta falar assim, eu tomo um vinho todo dia, eu tomo 5, 6 vinhos por semana. Mas se você só toma aqueles vinhos que não dá nem para identificá-los. Eu tomo vinho barato para me ajudar na venda do dia a dia, mas não como análise do vinho, porque não são vinhos que têm realmente estrutura para te dar uma análise, uma ficha completa do vinho, como visual, olfativa e gustativa, até porque muitos são maquiados. Então, se você quer se tornar um bom profissional no mundo do vinho, a primeira etapa é estudar e a segunda etapa que tem que ser feito junto é provar vinhos. Provar muitos vinhos, participar de feiras, jantares harmonizados e comprar boas garrafas de vinho. É um investimento. Eu, particularmente, invisto bastante. No Brasil, não tanto, porque eu recebo bastante vinho, mas eu invisto muito em vinho quando eu viajo. Parece que as pessoas, nossa, que exagero, mas é preciso. Se você quer entender a diferença entre 2 Riojas ou a diferença entre 2 vinhos da Ribeira do Duero, entender a diferença entre um Rioja e um Ribeira do Duero provados juntos e saber que um é Ribeira e outro é Rioja, você tem que provar muito vinho e de preferência provar muitos vinhos juntos, exatamente para você fazer essa análise. Então, é muito importante investir. E não adianta viajar e comprar vinho de €1. Não, a gente tem que tomar vinhos melhores. Ninguém está pedindo para tomar vinhos muito caros. A gente não vai estar tomando marca, a gente vai estar tomando vinhos que são emblemáticos e vinhos que representam a característica daquela uva, daquela região. Por exemplo, eu vou dar um vinho da Argentina que é muito utilizado em provas internacionais, que é o Amalaia Torrontés. É um vinho abaixo de R$100, mas ele é um vinho muito característico, muito emblemático da uva, passa exatamente o que a uva é, passa o terroir da Argentina, na região de Salta, passa todas as características. Então, esse vinho, apesar do preço ser mais em conta, ele é um bom exemplo de vinho que você pode investir profissionalmente se quer entender de Torrontés. Então, é isso que precisa. Você precisa identificar esses vinhos. Ninguém está falando em vinhos pontuados, porque eu sou totalmente contra só buscar vinhos pontuados. Não sou contra as pontuações. Sou contra você achar que só vai tomar vinho pontuado. E sou contra também comprar sua marca. Eu tomei um Chateau Latiff. Eu tomei um, sei lá, vamos lá. Eu nem lembro de nomes grandes de vinho. Um Vega Sicília. Aí eu te pergunto, e que diferença faz na sua vida? Você entende a diferença de um Vega Sicília para o vinho, o Allion dele, que é o mais abaixo? Você consegue entender essa diferença? Se você não consegue, não adianta. Então, o profissional, ele é isso. Então, a gente tem um sommelier por formação e você tem um especialista por formação. São profissões diferentes. Elas se encaixam em alguns momentos, porque o sommelier pode executar funções do especialista de vinho, como trabalhar na compra, na venda, importadora, visitar feiras para escolher vinhos, assim como o especialista também entra um pouquinho no mundo do sommelier, fazendo às vezes serviço de vinhos e também promovendo harmonizações, degustações em restaurantes e etc. Para sommelier, eu indico você procurar a ABS, Associação Brasileira de Sommelier, e para ser um especialista de vinho, eu indico você procurar a W7. Existe inclusive a formação de sommelier numa escola americana, Court of Sommelier, é maravilhosa, é muito boa e ela é bem paralela à W7 em termos de exigência de estudo. Só que, como eu disse, as duas são objetivos bem diferentes. No final, se você estuda as duas carreiras até o máximo, você pode ser Master of Wine, que é o grande mestre do vinho, e você pode ser Master of Sommelier, que é o mestre do sommelier, o top do sommelier no mundo. Então, são essas duas linhas de profissional que você pode correr. Eu espero que eu tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês, e quem tiver mais dúvidas, escreve e deixa aqui embaixo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o gostei aqui do lado. Tchau!